Bem, eu estava aqui pensando se você aí do outro lado conhece esse calibre aqui, ó, o calibre 9 mm, e os motivos os quais ele é talvez o calibre mais indicado para competições ao redor do mundo e por que ele é o calibre mínimo para as competições ao redor do mundo. Fica aqui comigo que eu ainda vou te contar, antes do final desse vídeo, uma história do porquê que o calibre 9 mm foi demonizado no Brasil. A pista é quente, bora pro treino. Fala nação armamentista, meu nome é Mauro Mendonça, você está aqui no canal do Canhoto Armamentista e no vídeo de hoje nós vamos falar uma história sobre esse calibre, que se vocês acabaram de ver eu disparando aqui. É a história do calibre 9 mm. Não, este não é um episódio do Origens, que vocês já conhecem. Se você ainda não conhece, clica no card aqui em cima, que tem a playlist inteira do Origens, que são as histórias por trás das armas. Tá? Lá eu conto a história detalhada, como a história do George Luger e etc. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a história do 9mm nas competições e por que ele é considerado, na maioria das categorias, o calibre mínimo para se praticar um esporte de tiro no mundo. Então vamos lá. A primeira característica sobre o calibre 9mm está relacionada à energia. Dos calibres de baixa energia, que são todos os calibres de armas curtas, o calibre 9mm é o menor deles para o esporte. E por quê? Porque ele oferece, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele oferece um pouco mais de recuo, tá vendo? Olha, ele oferece um pouco mais de recuo e exige um pouco mais de destreza do atirador, fazendo com que a gente consiga separar a habilidade do atirador versus o calibre que ele usa. Seria o equivalente a dizer que, para ir para uma competição, você tem um motor máximo para ir para uma competição de direção, assim como tem as regras da Fórmula 1. No esporte de tiro, principalmente os esportes de tiro dinâmico, é considerado a destreza do atirador. Inclusive são 3 pilares lá, por exemplo, no IPSC, que são DVC, que a sigla está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o que ela significa aí na tela, olha. Pois é. Então, agora é o seguinte, esse é o primeiro fator para que o 9mm seja considerado o calibre mínimo, porque qualquer coisa abaixo disso tem pouco ou quase nenhum recuo. Então você não consegue separar um atirador do outro, entende? Porque o recuo é uma das habilidades, a gestão do recuo, o trabalhar com o recuo da arma, é uma das coisas que você precisa para praticar tiro esportivo, porque você precisa ter esta habilidade. É como a habilidade de guiar, ou seja, se o carro sai de lado, você consegue voltar com ele para a pista. O 9mm é o calibre mínimo por conta disso. O segundo fator que torna o calibre 9mm quase que imprescindível para as provas, eu vou mostrar para vocês. Observe, esse carregador tem 17 munições. A quantidade de munições num carregador numa pista de tiro muda por completo a dinâmica da pista. E por último, mas não menos importante, por que diabo essa porcaria dessa munição ela é demonizada no Brasil? Bem, nós temos que contar um pouco de história aqui. E essa história é lá da era Vargas. Houve uma treta entre o governo federal e o estado de São Paulo na era Vargas. E o que é que o nosso excelentíssimo presidente ditador fez naquele tempo? Pois é, ele instituiu o R-105, dizendo que as polícias não poderiam utilizar o calibre 9mm. E ele ficou exclusivo para as Forças Armadas naquele tempo. Mas por que disso? Porque ele era um calibre muito mortífero? Ele era um calibre de alto dano, alguma coisa do tipo? Não, porque se as duas forças entrassem em guerra, a munição não poderia ser compartilhada. Ou seja, Getúlio Vargas baniu o calibre 9mm do uso civil e do uso policial durante muitos anos por uma mera estratégia de guerra. Ele acreditava que naquele tempo as forças policiais e o exército poderiam entrar em guerra um com o outro, então ele queria limitar o acesso à munição. No mundo real, esse compartilhamento de munição sempre foi uma das preocupações de qualquer estrategista de guerra.
e por causa disso o 9mm foi demonizado. Existem vários mitos, como por exemplo, estou atirando em metais, eu mesmo já escutei mitos de que quando você atira no metal ele atravessa o metal porque ele é supersônico e ele é um calibre extremamente mortífero, enfim. E na prática ele é só o calibre mínimo permitido para a maioria das competições. Eu espero que você tenha gostado, fique aqui com a gente, porque eu acho que a gente tem que se desvencilhar de alguns mitos. Se você ainda não entende de armas de fogo, fica aqui com a gente, porque eu vou tentar dar as explicações da maneira mais leiga possível e claro, porque é a forma como eu entendo também. Então é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo.